Bom dia, oitavo ano. Bora lá para nossa aula de arte de hoje. A gente vai falar sobre pré-rafaelistas e realismo, né? A gente falou, né, sobre os caminhos, né, da questão que eram impostos na academia, as regras eram rígidas, né, e remetiam ao classicismo. E hoje a gente vai falar sobre uma questão totalmente diferente, que é a Irmandade pré-rafaelista, né? As academias de arte, a quais chamamos simplesmente de academia, eram dedicadas à formação de artistas que seguiam os princípios clássicos da arte, resgatado ali entre o século XVI, mais rigorosamente entre o século XVII. O Alto Renascimento. Um dos artistas do período renascentista é o italiano Rafael Sanzio, datado de 1483 a 1520. Foi ele que trouxe, na verdade, né, para a pintura mais que um legado, né, uma legião de seguidores. Em 1848, no entanto, três jovens ingleses, os artistas John Everest Millais, Dante Gabriel Rossetti e William Holmes Woods, fundaram um grupo. E esse grupo tinha um nome que era Irmandade Pré-Rafaelista, assim chamado pelo desejo dos seus integrantes que criaram obras semelhantes aos dos pintores Rafael Cenzio, Sandro Botticelli e Filippo Lippi. Para os pré-rafaelistas, a obra de Rafael foi responsável pela perda, né, da sinceridade e da autenticidade na arte, uma vez que os artistas renascentistas reforçavam a busca pela beleza e a idealização da natureza. Assim, para Miles, Rossetti e Roots, a reforma da arte era retornar aos moldes pré-rafaelistas anteriores a Rafael, sem que houvesse um modelo ditado pela academia ou um modelo ditado para ser seguido. As características da pintura pré-rafaelista é oposição às cânones. Os cânones nada mais são os padrões impostos dentro da academia da arte clássica. Os pré-rafaelistas se desenvolveram um estilo de pintura em que, em maior ou menos grau, segundo as minhas características que veremos a seguir. Cor, brilho intenso. Nas pinturas rafaelistas, as pessoas e os objetos retratados eram carregados de cores fortes e de um brilho intenso. Isso também foi possível porque alguns dos artistas escolheram não trabalhar de forma convencional no lugar de tons, né, mais simples. Eles começaram a usar os tons mais fortes ou sobretom. Isso aí não tem no livro de vocês, mas eu estou falando. Evelyn Morgan, datada de 1855 a 1919, foi uma artista que surgiu tardiamente a Irmandade pré-rafaelista, sem contudo deixa de acompanhar as características do grupo. Na tela Noite e Sono, a representação de uma forma de alegórica em duas instâncias dão nome à obra inspirada no nascimento de Vênus de Botticelli. Então, gente, mas também, né, saindo aí da pintora, se existia um novo olhar, temas a ser explorados, né? Os pré-rafaelistas propuseram uma maneira diferente de pintar temas já utilizados em períodos anteriores, como cenas mitológicas, bíblicas ou narrativas. Vocês podem ver aí no módulo, é uma cena pintada, né? O nome da cena, do quadro, é Anunciação, aonde o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela está grávida de Jesus Cristo, né? E vocês podem notar que as cores que predominam são as cores brancas e azuis, né? Associada à questão da Virgem, né? Da Virgem que concebeu o Filho de Deus. Na concepção da beleza, a Irmandade pré-rafaelista propôs um novo ideal de beleza feminina, traduzida para os, né, principalmente pela questão do pescoço alongado, né, cabelos vastos, grandes cabelos loiros ou ruivos e com volume, né, e uma pureza bem ligada ao misticismo e à sensualidade. Elizabeth Sdow é artista, poeta pré-rafaelista e serviu modelo para que as obras dos pintores Rossetti, seu marido da época, e Milan, né, fossem retratadas com esse padrão de beleza feminino. Atenção ao máximo detalhe. Em oposição, né, ao estilo técnico e artificial da academia, os artistas dessa irmandade,
buscavam por uma verdade na pintura, ou seja, uma retratação fiel e sincera e minuciosa do que eles estavam pintando. Então, assim, eles tentavam pintar, né, o máximo que eles poderiam a realidade. Vocês podem notar isso na obra Ofélia, de John Everett Miller. Mas os pré-rafaelitas, eles também tinham, né, comprometimento com as questões morais e sociais da época. O momento em que a Liberdade foi fundada coincidiu com um período bastante turbulento para a Inglaterra, em razão das rápidas mudanças da tecnologia e da questão da revolução industrial do país, do crescimento das cidades e entre outros fatores. Né? Então, os pré-rafaelistas, eles pintavam essa questão, né? Inclusive nessa época aí do reinado da rainha Vitória. Quem reinava nessa época onde os pré-rafaelistas surgiram era a rainha Vitória I, tá bom? Então bora lá dar seguimento. Tô. Vamos falar agora de realismo. Na primeira metade do século XIX, um grupo de jovens pintores franceses, entre eles os artistas Gustave Courbet e Jean-François Millet, tinham o objetivo de completar a maneira de uma natureza totalmente realista, ou seja, o mais próximo possível da realidade. E com isso eles queriam retirar da arte o exagero emocional, né, aquele drama do romantismo e tudo mais. E qual era o mundo no qual os franceses viviam naquele período? A França, ela estava imersa em um período de grande turbulência política, né? Uma grande crise econômica, desemprego em alta, a falta de alimentos e a não representatividade política por parte da classe média que culminaram com a Revolução em 1848, também chamada, né, de Primavera dos Povos. Ela foi toda organizada, né, inicialmente pelas camadas sociais sem posses, os trabalhadores, integrantes da classe média, né, republicanos e socialistas. Então, por isso que nesse período não tinha assim, uma figura de um herói e também não tinha uma questão de mascarar tudo o que estava ocorrendo ali na França. Então, realmente, era tentar mostrar a realidade nua e crua como ela estava ocorrendo naquele período. Vou trazer para vocês agora, né, as características das pinturas rafaelistas, da pintura realista. Né, o olhar para o trabalhador, ou, né, apesar dos trabalhadores rurais já terem outros movimentos artísticos anteriores, mas o realismo ele pintou, né, os trabalhadores com um tema, né, no campo, eles plantando, eles colhendo, né? Então assim, é uma característica da pintura realista. E uma das obras mais famosas que tem da pintura realista sobre esse tema é de Jean-François Millet. Os trabalhadores do campo são pintados com honestidade. Outra questão, a implicação com as questões sociais. A presença dos trabalhadores nas obras realistas era considerada por parte da crítica da época uma forma democrática de arte. As questões sociais, elas eram um assunto de interesse de grande parte dos pintores do movimento, como Gustave Courbet, Jean-François Millet, por exemplo, estiveram profundamente conectados com estudos e debates acerca da vida das classes sociais menos favorecidas. E por falar nisso, né, tem aí um grande artista que ele retratava a vida como ela é, a realidade. Courbet acreditava que a arte deveria mostrar o mundo como ele é, e ainda que isso significasse relatar problemas, né, injustiças sociais, dessa maneira não importava para os pintores realistas se o resultado da obra traria ou não, né, um conceito de belo ou que fosse aceito pela sociedade ou apreciado então pela academia. Essa rejeição de idealização artística é um enfoque com a realidade mesmo. Era o que era proposto pelos realistas, né? Eles focavam no que era real, no que era palpável para aquela sociedade daquele período. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.